Volta a falar sobre a proibição de sessões na Câmara dos Deputados durante o recesso parlamentar. Vamos debater o assunto agora com o deputado Chico Alencar, do PSOL, e com o suplente do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, Coronel Tadeu, do PL. Aos dois, eu agradeço pela presença aqui na CNN, como sempre. Sejam muito bem-vindos. Vou começar com o deputado Chico Alencar. Deputado, a decisão do Hugo Motta é ilegal ou visa a pluralidade no debate na Câmara dos Deputados? Boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Leandro, Juliana, Coronel Tadeu, boa noite. A decisão do Hugo é da racionalidade, é da constitucionalidade, é respeitadora da ideia que ele enfatizou muito na sua campanha à presidência da Casa, e nós do PSOL não votamos em Hugo Motta. Estou muito à vontade para dizer que ele reiterou, em contraponto até uma prática do antecessor, Arthur Lira, que o apoiou, a previsibilidade dos nossos trabalhos, a pauta anunciada com antecedência, a racionalidade dos trabalhos, a presença tanto quanto possível. Portanto, como todos nós fomos informados na última quinta-feira de que estávamos em recesso, até o início de agosto, e a Constituição fala em recesso de 18 de julho a 1º de agosto, tem gente viajando, tem gente longe do país até, tem gente que está em outros afazeres, se programou para isso. É curioso e interessante, o parlamentar não tem férias, ele tem recesso, porque ao chamado da nação, ele tem que estar pronto, em casos emergenciais, de guerra, de conflito, de caos social, e não é nada disso que acontece. É claro que para o bolsonarismo, para a extrema-direita, é muito grave, o ex-presidente está sendo alvo de medidas cautelares, mas daí convocar o Congresso Nacional, que tem que ser feito pelo presidente da República ou pelo presidente das casas e passar pela totalidade dos membros do Congresso, deputados e senadores, vai uma distância enorme. O deputado tem acesso ao seu gabinete, às comissões, quando quiser, ao plenário até para passar ali. Para ter uma sessão legal e oficial, não. Precisa dessa aquiescência, da convocação, do sim do presidente da casa. Mas para abrir uma bandeira de Donald Trump, nesse momento, eu fiquei pasmo, não acreditei. Não sei se o Coronel Tadeu estava lá, mas eu peço que ele confirme por que abrir uma bandeira de Donald Trump, por que querer convocar o Congresso do Brasil para, na verdade, tecer loas a Donald Trump, que está agindo como um inimigo do Brasil. Okay. E tem seus apoiadores aqui. Portanto, foi correta a decisão. Creio que se ele chamasse a mesa diretora, não sei se chamou ou não, também ia ter unanimidade em não convocar o Congresso Nacional, como o presidente do Senado também o fez. Ok. Deputado Coronel Tadeu, a decisão do presidente Hugo Motta é ilegal ou visa a pluralidade do debate na Câmara? Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, Chico. Uma satisfação estar com vocês aqui. Bom, vamos lá. Nós não chegamos até pleitear o fim desse recesso e fazer uma convocação do plenário da Câmara dos Deputados, sem sombra de dúvida. E isso foi negado e até aí não há nenhum problema. Mas em relação às comissões, que esse eu acredito ter sido realmente o tema polêmico, e aí eu discordo do Chico, porque eu vou direto na Constituição Federal, no artigo 57, parágrafo 2º, né? O Congresso Nacional vai se reunir de 1º de fevereiro até 17 de julho, então, e de 1º de agosto até 22 de dezembro. Agora, o parágrafo 2º, que é onde a gente baseia a nossa decisão de convocar as duas comissões que foram convocadas, de Relações Exteriores e Segurança Pública. Parágrafo 2º, Chico, ele diz exatamente o seguinte: a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a famosa LDO. E a LDO não foi votada. Portanto, a sessão legislativa não foi interrompida. Então, prevê-se a convocação. E aí a gente vai justamente no que diz o regimento da Câmara. Nós vamos lá para o artigo 24, parágrafo 1º do regimento da Câmara.
diz que as comissões permanentes reúnem-se ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente quando convocada por seu presidente ou por iniciativa própria ou até mesmo de requerimento de 1/3 dos seus membros. Então, esse foi o embasamento legal. E aí, o Hugo Mota, eu acho que atropelou o regimento e atropelou a Constituição Federal. Porque o que acontece é o seguinte, na prática, olha, não importa, a LDO a gente consegue votar em agosto, vamos deixar para agosto, é aquele jeitinho brasileiro. Quase todos os anos acontece. Não conseguiu votar a LDO, a gente faz um esforço ali no começo de agosto, quem sabe ali nas 2 primeiras semanas, e votamos a LDO e resolvemos isso. Mas a lei diz uma coisa, se não votou a LDO, é permitido que as comissões atuem. E foi isso que foi feito. E aí nós fomos barrados pelo presidente da Câmara dos Deputados. Okay. Barrados mesmo, porque ele não permitiu que a gente fizesse as sessões que a gente gostaria de fazer entre as relações exteriores e segurança pública. Sim. Não, de fato, o Coronel Tadeu tem razão. Há uma prescrição constitucional de que o recesso só se inicia, embora balizado pelas datas que mencionei aqui, quando se votar a lei de diretrizes orçamentárias. Está virando uma má prática, está se acostumando a se fazer o recesso chamado branco, mesmo sem ter votado a LDO. Isso é ruim e é uma tarefa de todos nós, de qualquer posição política, acabar com esse jeitinho. Por outro lado, o chamamento das comissões, ele não tinha justa causa. Na verdade, é uma visão, uma posição política de reação às medidas cautelares contra o ex-presidente Bolsonaro. Queria-se aprovar uma moção que pode ser aprovada pela eventual maioria dessas comissões no dia 1º de agosto, daqui a 10, 12, 15 dias, e fazer uma sessão especial com legitimidade e legalidade para isso me parece, no mínimo, uma demasia. Agora, isso é muito da ordem do simbólico. Okay. O que eu estou muito interessado em discutir, certamente o Coronel Tadeu também, por falar em Constituição, se a Constituição que nós parlamentares juramos está sendo respeitada no seu fundamento, artigo 1º, inciso 1º, que é a soberania. No artigo 3º, 3º e 4º do artigo 4º também fala de princípios das relações internacionais brasileiras, independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção. Esse que é o debate de fundo. O Brasil está vivendo um momento crucial e é preciso defender a economia nacional sem chantagem tarifária e deixar de lado, não vamos ficar tecendo loas a Donald Trump, que até lá nos Estados Unidos está sendo muito contestado. Ok. Coronel Tadeu? Muito bom, Chico, os seus 2 posicionamentos. Você falou de justa causa. Claro que, em se tratando de Bolsonaro, não é uma justa causa para a esquerda, eu tenho certeza que não, mas é uma justa causa para a direita. E pelo princípio democrático, Chico, precisa ser respeitado. A gente respeita todas as manifestações que a esquerda faz e a gente exige o mesmo respeito da esquerda para a direita. Precisa ser respeitado. Se não há respeito, Chico, não há democracia. E vocês acabam praticando isso muitas vezes, né, de não respeitar o outro lado. Segunda coisa é sobre a soberania. Ele taxou diversos países, em especial aqueles que andam estimulando o terrorismo no mundo, porque os Estados Unidos já sofreram com o terrorismo e o Brasil, através do atual presidente, está cravando isso, estimulando o terrorismo, e nós somos contra. Então, portanto, não vou defender a tarifa do Donald Trump não, Chico, mas eu vou dizer o seguinte, ele tem todo o direito de fazer isso, porque o que o Lula está fazendo com os Estados Unidos nesse momento é cruel demais. A Juliana Lopes tem uma pergunta para poder fazer aos senhores. Ju? Deputados, obrigada pela participação aqui. Queria começar pelo deputado Chico Alencar. Vou fazer uma pergunta para os dois, na verdade. Deputado Chico, a gente viu ali uma ala, né, aliados do ex-presidente, deputado Coronel Tadeu também faz parte dessa ala, fazendo uma defesa ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentando colocar para frente algumas propostas de alguma forma, que afetam de alguma forma o STF, mas não o centrão. A gente tem uma ala da direita ainda muito silenciosa sobre esses assuntos todos. A gente está falando de um bolsonarismo, deputado, que está isolado no Congresso Nacional?
Olha, na verdade, as maiorias que se formam, em geral, votando projetos que boa parte da opinião pública rejeita, como aquela lei de alteração do licenciamento ambiental, ou aquele adicional para o agronegócio retirado do fundo social, mais de 30 bilhões, tudo isso dá maioria de 350, 380 votos até, já aconteceu, quando soma a direita, a extrema-direita, e eu separo esses segmentos, e o centrão, que é muito mais do fisiologismo, ai governo, sou a favor, do toma lá da cá. A soma desses segmentos, que às vezes se consolida em votações na Câmara, ela dá uma maioria ampla, mas agora não. E um detalhe, querido Coronel Tadeu, o Hugo Mota, que não autorizou o funcionamento das comissões, ele está longe, léguas de distância de ser de esquerda. Nós respeitamos, queremos um Brasil que tenha a rua mobilizada, o direito de opinião, a expressão, a organização, a luta, evidentemente que respeitados os princípios constitucionais do republicanismo. Então, acho que a gente tem que resgatar essa ideia de república. E também, olha, Lula estava quieto no grande canto, que é o nosso, que é o Brasil, articulando, sim, num mundo multilateral com outros países. Os Estados Unidos não têm a independência e a hegemonia, o predomínio neocolonial que já teve. O comércio externo do Brasil só vai até 12% com os Estados Unidos. Não queremos briga, achamos que essas trocas são deficitárias para o Brasil, viu, Trump? Há 15 anos, elas devem continuar, não nesse desequilíbrio, e o Trump taxou muita gente, aliás, tentou anexar o Canadá e deu vitória à centro-esquerda, a Groenlândia, o Canal do Panamá, enfim, ele é um desatino até para o capitalismo do mundo. E muitos países reclamam disso. Aí ele resolve atacar. O Brasil está usando o bolsonarismo como um biombo só. Tem outros interesses que, com mais tempo, eu posso explanar. Deputado Coronel Tadeu, o bolsonarismo está isolado no Congresso? Não, não se trata de estar isolado. Isso já é um quadro antigo, né? A oposição sempre acaba sendo a minoria. Eu estava até fazendo umas contas aqui agora, Juliana. Normalmente o Centrão ele conta aí com 260, 270 deputados, e o que sobra para 513 normalmente é dividido em duas alas. Aí sim, a esquerda e a direita. Já foi um pouco diferente esse quadro. Hoje a gente tem aproximadamente 140 deputados que fazem oposição ao governo. E aí você vê que o Centrão, literalmente, ele joga com o governo, ele despeja emendas à torta direito, justamente para cooptar esse Centrão para poder ter quórum para a votação dos seus projetos. E isso é o que normalmente tem sido feito, né? Principalmente nesse governo, né? Porque quase todos os governos do PT foi assim, né? Só que as emendas elas surgiram em 2013. Então o Lula ele não viveu isso no primeiro e no segundo mandato. Ele está vivendo essa experiência agora nesse terceiro mandato com essa questão das emendas impositivas e também as tais emendas PIX, extras e por aí vai, né? Porque realmente há uma, entre aspas, aí uma compra de votos. Ó, eu te dou a emenda e você vota comigo e tá tudo certo. Então, o isolamento, eu não diria isolado, a gente está fazendo a nossa parte mesmo, e o Chico lembrou muito bem, nós tivemos a votação de uma lei ambiental, né, recentemente, que foi até a última sessão, que foi até 3 horas da manhã, e finalmente a gente conseguiu descomplicar o Brasil. Há controvérsias, há debates, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas eu acredito que nós fizemos um bem para o Brasil, descomplicamos o Brasil, porque eu dou o seguinte exemplo, margem equatorial. Olha quanto tempo o IBAMA está demorando para autorizar a exploração do petróleo na margem equatorial. Nós temos já alguns países, como por exemplo a Guiana e o Suriname, que já estão avançados, já estão explorando petróleo e ganhando muito dinheiro, e o Brasil ficando atrás nesse quesito. Leandro. Coronel Tadeu, o presidente da Câmara, Hugo Mota, fortalece a relação com o governo federal, com essa proibição? Vou fazer a pergunta ao coronel, já que eu comecei com o deputado Chico Alencar. Eu acredito que ele fez um gesto muito grande para o atual governo. Não digo que ele se aproxima, né? Mas ele fez um gesto muito grande quando ele impediu, e aí eu vou fazer um comentário, né? Indevidamente, porque se ele está fora do Brasil,
ele não está na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Aliás, essa foi um outro questionamento em relação a isso. O presidente estando fora, é óbvio que ele não está presidindo a Câmara. Passaria para o primeiro vice-presidente, Altineu, deputado do Rio de Janeiro, que também está fora do país por compromissos familiares. Então, passaria para o segundo vice-presidente, que é o Elmar Nascimento. E ele decidiu, lá de fora, do estrangeiro, a proibição da realização das comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, né? Não achei isso correto, né? Há muito o que ser confrontado em relação a essa decisão do Hugo Mota, e eu acredito que ele não acertou. Não acertou mesmo. No mínimo, ele deveria ter deixado para o segundo vice-presidente, o Elmar Nascimento, deputado do União Brasil da Bahia, para que decidisse sobre essa questão. Podemos ou não podemos fazer, mas eu vou reforçar aqui. A determinação, deliberação do atual presidente da Comissão de Relações Exteriores e também da Comissão de Segurança Pública são legítimas. É só ler o texto da Constituição e depois do regimento da Câmara que tudo estava dentro do que é previsto nas nossas leis, naquilo que a gente precisa seguir. Deputado Chico Alencar, Hugo Mota fortalece a relação com o governo federal com essa proibição? Não, eu considero esse episódio de hoje, que está magnificado, muito secundário, quase irrelevante. E ele, corretamente, sabe que a maioria dos parlamentares, inclusive ele próprio, o seu vice, estão viajando, ninguém está mobilizado. Então, exceção que vale mesmo, que tem pujança, que tem representatividade, é exceção convocada previamente, com pauta determinada e com o elemento presencial como fundamental. Então, deixar duas comissões funcionarem excepcionalmente nesse recesso branco, pelo motivo negativo de não ter se votado o LDO. O recesso devia ser normal com a gente cumprindo o LDO, mas eles botam na pauta outras coisas, em geral contra o povo. Aí vem esse epíteto aí de Congresso antipovo, inimigo do povo, e o pessoal reclama. E o atropelo, o Coronel Tadeu falou, a sessão, aliás, foi até 3h45 da madrugada.